Olá pessoal, tudo bom? Sou o Patrick Brito, psicólogo, psicanalista, pesquisador e fui convidado para falar um pouco sobre a questão da empatia. Esse é um tema que é muito debatido na psicanálise, é muito debatido em algumas outras áreas, mas em especial a gente traz a questão da psicanálise. É um tema que é abordado muito na fenomenologia, no existencialismo. O Sartre gosta de falar bastante sobre isso, o Carl Roger lá no humanismo, que são linhas um pouco diferentes da psicanálise, mas que se tocam em algum momento. Mas a empatia que eu quero destacar, e aqui sobre o ambiente hospitalar, esse ambiente de tanto estresse, que lida com a vida e com a morte, né, com a finitude o tempo todo, com isso que nos escancara um desamparo fundamental e estrutural, que é a morte, ao qual não podemos evitar, ao qual não podemos fazer nada, ao qual lidamos com a nossa própria limitação diante dela. Nesses ambientes tão carregados disso, né? Como falar de empatia? Como falar desse processo de empatia entre os funcionários, né? Uma das psicologias que vai se debruçar muito bem sobre isso é a psicologia do trabalho, né? Onde tem vários autores que trabalham isso. E a empatia, o empático, né? Significa estar juntos no pathos. Pathos do grego é dor, afeto, né? Aquilo que me toca, aquilo que me move, aquilo que me atravessa. Então, assim, ser empático é estar junto nesse momento de dor, nesse momento de afeto. E numa relação de um lugar de tanto estresse, de tantas cargas, onde muitas vezes se desenvolve um afastamento dos pacientes justamente para que se possa lidar com isso, com a finitude. A relação entre funcionários, a relação entre colaboradores, ela se dá sempre nesse campo da identificação. Então, estar junto na dor é se identificar de algum jeito com esse que trabalha comigo. É perceber que, para além daquela função, há um sujeito, há uma subjetividade. Há algo dali que sofre e padece de questões, que às vezes sofre diferente da maneira que eu sofro, às vezes sofre diferentemente da maneira que eu sinto, mas que também sente. Que também está nesse lugar de estresse, que também está nesse lugar de dor, que também está nesse lugar de dificuldade. Estamos ainda passando por uma pandemia, aonde nos lugares mais afetados foi o hospital. As pessoas não poderiam não deixar de trabalhar, não poderiam ficar em casa, não poderiam seguir as recomendações da OMS. E lidavam com a morte o tempo todo, escancarados diante da sua própria possibilidade de morte, porque era uma pandemia, porque elas poderiam ser contaminadas a qualquer momento. Então a gente tem muita síndrome de ansiedade, pânico desenvolvido nesse lugar. Então é importante, para que se tenha um ambiente empático, se entender a ideia da coletividade. Estamos todos juntos nessa dor, naquilo que sofre, naquilo que se padece. É importante falarmos quais são as questões que nos cercam e que nos atravessam em trabalhar no hospital. O cansaço, o desânimo, a falta de verba às vezes, o lidar com o paciente. Muitas vezes a pessoa, quando entra num ambiente desse, existe algumas culturas, o que a gente chama de clima, de cultura organizacional, que são naturalizações de um processo doloroso. Então muitos sofrem, muitos adoecem como enfermeiros, médicos, mas não falam sobre isso, pois é como se aquilo já tivesse naturalizado, como se aquilo tivesse normalizado, ou seja, como se fosse normal ou se fosse uma norma. E o sofrimento nunca pode ser normalizado. Há algo desse ambiente que me fere, há algo desse ambiente que me dói. E como faço sobre isso? É preciso falar. É preciso entender que sobre aquele erro, sobre aquele colega de trabalho que está talvez rendendo menos ou que não está fazendo o que deveria, ou sobre esses atritos que aparecem, há um sujeito que sofre, como eu sofro. E que eu não posso espelhar, nesse caso, as minhas reações, achar que ele vai fazer a mesma coisa que eu faço. E que o fato de eu estar sofrendo e fazendo não pode ser a balança para eu entender que o outro tem que agir da mesma maneira, porque cada um tem uma estrutura. Então, em primeiro lugar, precisamos colocar em questão as dores que cercam esse ambiente. E, de alguma maneira, permitir isso, permitir que essas dores sejam faladas em uma reunião, permitir que nós entendemos ou possamos entender os sofrimentos que nos cercam, vai permitir que tenhamos um atendimento mais humanizado.
Atendimento humanizado é aquele atendimento que você consegue dar ao sujeito que está sendo atendido o lugar de humano. E o que é o lugar de humano? O lugar de alguém que padece. O lugar de alguém que está em um momento de sofrimento. Alguém que está lidando com sua própria possibilidade de não existir mais. De desespero. Então não se trata de sentir o que o paciente sente, porque isso não seria possível. E não seria possível do ponto de vista da saúde mental. Imagine a cada paciente você sentir as dores dele. Mas se trata de perceber que aquele paciente está passando pelo pior momento da sua história, talvez. Ou pelo menos pelo momento terrível. E o que se pode fazer é permitir dar esse olhar de que aquele paciente sofre, padece. Por isso precisamos ter o cuidado de entender como um paciente, como alguém com dor, como alguém para além da questão do biológico, também está numa questão psíquica naquele momento. A finitude que nos cerca e que nos escancara esse desamparo tão forte aparece no paciente que falece, aparece no paciente que se trata, aparece no paciente que quer quebrar tudo no hospital. São dores que estão para além do biológico e que precisam ser ditas. Mas essas dores também aparecem em mim que trato esse paciente. É importante eu também falar sobre isso, porque isso vai permitir trocar o meu olhar para um olhar mais de afeto sobre aqueles que eu atendo. Às vezes o possível é você permitir que o paciente tenha um momento, ou uns últimos dos seus momentos, mais afetuosos possíveis. Mas isso a partir do momento que nós acolhemos que as dores não são normais, mas que podemos fazer algo especial com isso. Um abraço a todos, uma boa semana.